Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem no momento que estiver vendo esse vídeo. Esse aqui é mais um vídeo que eu estou criando para tentar ajudar e auxiliar os alunos que ainda têm um pouco de dificuldade no curso presencial. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o componente curricular raciocínio lógico matemático e dentro de raciocínio lógico matemático a gente vai falar sobre realizar cálculos matemáticos. Aqui em realizar cálculos matemáticos, é previsto, né, que a gente aborde razão, proporção, porcentagem e regra de 3. Então, eh, nós vamos trabalhar um exercício que nós já vimos em sala também, e em cima desse exercício a gente vai ver, eh, a solução dele por meio de regra de 3 e porcentagem, ok? Para poder elucidar esse caminho de revisão, nós vamos lançar mão aqui de uma situação problema, para poder trabalhar em cima dela. Aqui eu tenho uma situação problema, eu vou ler a contextualização dela, para a gente poder seguir em frente depois, tá? Aqui está a contextualização. Bom, você atua como eletricista de manutenção em um sistema de sinalização ferroviária alimentado em 24 volts. A central de controle operacional registrou falhas nos sinaleiros de LED localizados entre as estações A e B, como variação de brilho e falhas de acionamento. Durante a inspeção inicial, foi identificado que o circuito de alimentação percorre uma longa distância, o que pode estar provocando queda de tensão excessiva nos cabos. Sua tarefa é analisar tecnicamente essa situação e decidir se o cabo instalado é adequado. Tudo bem? Então aqui é só uma contextualização para colocar a gente em um cenário eh, real, né, ou próximo do real, para a gente fazer essa tarefa, certo? Vamos dar sequência aqui e ver então o que vai ter que ser feito. Bom, primeiro foi dado uma tabela, né, nessa atividade, e essa tabela ela tem 10 linhas, e cada linha ela tem os dados que vão ser usados para poder fazer os cálculos que vão ser pedidos daqui para frente. Então, em cima de uma linha que foi escolhida para cada estudante, ele teria que pegar, né, os dados de tensão, de comprimento, de corrente, de queda máxima permitida e de resistência do cabo, de acordo com aquela linha que foi selecionada, ok? Para o nosso exercício aqui, eu vou lançar a mão da escolha da linha número 6, e aí a gente vai dar sequência daqui a pouquinho. Bom, primeiro, quais são as perguntas que a gente vai responder aqui? Pergunta 1. Qual é a queda de tensão máxima permitida em volts no circuito analisado? Pergunta 2. Qual é a resistência total do cabo em função do seu comprimento e de sua resistência? Pergunta 3. Qual é a queda real total que o circuito apresenta, né, de tensão? Pergunta 4. Sabendo a porcentagem de queda de tensão permitida, quantos volts deveriam chegar no mínimo no sinaleiro? Pergunta 5. Qual é a tensão real que chega no sinaleiro? Pergunta 6. De acordo com a queda de tensão máxima permitida, a tensão real que chega no sinaleiro atende ao critério exigido? E por fim, pergunta 7 é: o cabo deve ser substituído? E justificar. Ok? Vamos lá. Aqui, voltando para os dados técnicos, como eu disse anteriormente, a gente vai pegar os dados que estão na linha 6, tá? E ali na linha 6 a gente tem uma fonte de tensão de 24 volts, comprimento do cabo de 150 metros, corrente total de 2 ampere, queda máxima permitida de tensão é de 8% e a resistência do cabo em ohms por metro é 0,01. Tudo bem? Vamos lá. Primeira pergunta: qual é a queda de tensão máxima permitida em volts no circuito analisado? Então, eu trouxe os dados daquela tabela maior em uma tabela menor para a gente poder consultar toda vez que for necessário calcular, aqui do ladinho, certo? Primeira coisa é: qual que é a tensão da fonte? A tensão da fonte é 24 volts. O que mais que preciso saber? Preciso saber qual que é a queda máxima permitida. E a queda máxima permitida ali é de 8%. Ok? A pergunta é: quantos volts equivale 8% de 24 volts?
porque a tensão máxima permitida, a queda, né, de tensão máxima permitida, é 8% do valor de entrada atual. Se o valor de entrada é 24 volts, 8% disso é o que é permitido ter de queda nesse circuito. Então, como a gente pode resolver isso aqui? É um cálculo de porcentagem. A gente pode usar, né, lançar a mão aqui da regra de 3. Uma regra de 3 simples. Então, eu coloquei aqui, ó, por exemplo, né, 24 volts equivale a 100% e X volts é a representação de 8% disso. Como é uma regra de 3 simples, como a gente faz para resolver? A gente faz a multiplicação cruzada desses valores. Então, fica 24 volts vezes 8 é igual a X vezes 100. Igual está aqui embaixo. Importante já colocar aqui no comecinho que eu vou usar a notação ponto não para separar decimal, mas sim para informar que é multiplicação. Se fosse uma separação de decimal, a gente vai usar vírgula aqui, tá bom? Vamos lá. Então, 24 vezes 8 é igual a 100 vezes x. Isolando o x, x fica sendo 24 vezes 8, e o 100 que estava multiplicando, ele passou lá para o outro lado dividindo, como a gente vê aqui embaixo. Então, 24 vezes 8 dividido por 100. 24 vezes 8 é 192, então vai ficar 192 dividido por 100. Nós vamos chegar em 1,92 volts. Portanto, a tensão máxima permitida nesse circuito é de 1,92 volts. Tudo bem? Vamos para a pergunta 2. 2. Qual é a resistência total do cabo em função do seu comprimento e de sua resistência? Então, eu quero saber quanto que o cabo oferece na sua totalidade a resistência total, né? No seu tamanho inteiro. Para isso, nós vamos lançar mão aqui de alguns dados também da tabela de informação. Primeiro, a resistência do cabo ela é 0,01 ohm para cada metro. Ou seja, cada metro de cabo oferece esse valor de resistência. O comprimento do cabo é 150 metros. Então, se eu tivesse 1 metro só de cabo, o que eu teria era 0,01 ohm. Como eu tenho 150 metros, eu vou ter que fazer a proporção aí, né? Saber quanto que cabe aí de resistência. Então, para isso a gente usa uma regra de 3 também. Então, eu tenho aqui que para cada metro, para cada 1 metro, eu tenho 0,01. 150 metros eu vou ter quantos ohms, certo? A gente faz uma multiplicação cruzada novamente. Vai ter que 1x é igual a 150 vezes 0,01. Isolando x, x vai ser igual a 150 vezes 0,01 dividido por 1. Da onde veio esse 1 que está aqui embaixo? Esse 1 é esse 1 que estava multiplicando o x aqui do outro lado. Passou para o outro lado dividindo. Logo, a gente vai ter aqui, então, 1,5 dividido por 1. Qualquer coisa dividido por 1 é ele mesmo, certo? Então, a resposta é 1,5 ohms. Próximo. 3. Qual é a queda real total que o circuito apresenta? Então, eu quero saber quanto de queda de tensão o meu circuito tem apresentando de forma real, né? Ou no atual, vamos dizer assim, do jeito que está hoje. Para isso, primeiro, eu sei que a resistência total é 1,5 ohms. Eu acabei de calcular no exercício anterior. Aí eu sei também que a tensão de entrada é 24 volts. Para a gente poder calcular isso, nós vamos ter que usar a equação da elétrica, que vocês já viram com os professores da área específica de elétrica, que é R é igual a U dividido por I, aonde R é resistência, U é tensão e I é corrente. Como que eu quero saber a tensão, né? A gente vai ter que reformular essa equação aí. R é igual a U sobre I. Se eu isolar o U, que é a tensão, fica sendo como U é igual a R vezes o I. Ok? Colocando os valores, a gente tem que U é igual a 1,5 ohms, que é a resistência,
vezes 2 ampere, que é a corrente que o meu circuito tem. Logo, a gente vai olhar e vai descobrir que tem 3 volts perdidos aí. Esses 3 volts, que é o resultado, é a minha tensão perdida. Então, quando a corrente passou pelo circuito, em função da resistência total que ele oferece, nós temos 3 volts, entre aspas, perdido, né? Tudo bem? Essa é a resposta. Vamos para a questão número 4. A questão 4 é: sabendo a porcentagem de queda de tensão permitida, quantos volts deveriam chegar no mínimo no sinaleiro? Então, aqui a ideia é: se eu sei o quanto poderia, se eu sei o valor de entrada e eu sei o quanto que pode ser defasado, né? Quanto que pode ser dissipado, né? Perdão, dissipada é a palavra mais correta. Se eu sei o quanto que pode dissipar, o quanto que pode ter de perda, entre aspas, né, perda, eu sei o quanto que deveria chegar, no mínimo pelo menos. Para isso, quais são os dados que a gente precisa? Bom, a tensão da fonte é 24 volts. A queda permitida é 8%, que é igual a 1,92 volts que a gente já calculou no exercício nos exercícios anteriores. Logo, a tensão mínima permitida ela é a tensão da fonte, ok? Menos a tensão perdida. Isso vai ser igual a 24 volts menos 1,92 volts, que é 22,08 volts. Essa é a tensão mínima que é permitido que chegue no final, né, do circuito. Menos que isso, eu extrapolo, né, aquela queda máxima permitida de 8%, e o projeto ele está fora da especificação técnica, né, por assim dizer. Vamos para a questão 5. Qual é a tensão real que chega no sinaleiro? Bom, eu quero saber quanto que está chegando no sinaleiro, não teórico, quanto que está chegando agora. Então, para isso, nós vamos ter que ter quais valores de dados aqui? Primeiro, tensão da fonte, 24 volts. Depois, queda da tensão total real é 3 volts. A gente já calculou nos exercícios anteriores. Então, hoje eu tenho uma queda de 3 volts no meu circuito. Logo, tensão real que chega, né, lá no sinaleiro é igual a tensão da fonte menos a queda de tensão real. Logo é fazer um menos o outro, tá, pessoal? Ó, 24 volts menos 3 volts. A gente vai ver aí que o cálculo nos traz 21 volts. Então, real hoje, né, na condição que está, chega a 21 volts no sinaleiro. Indo para a questão 6 agora. De acordo com a queda de tensão máxima permitida, a tensão real que chega ao sinaleiro atende o critério exigido? Bom, como a gente já viu aí no caminho, a gente percebeu que não, né? Mas vamos colocar os dados aqui para a gente poder ver isso na tela. Primeiro, tensão da fonte é 24 volts. A queda permitida é 1,92. A queda de tensão total real é de 3 volts, ou seja, a gente já vê que a queda real é maior do que a queda que é permitida. Então já não atende por aí, né? Mas vamos continuar. Deveria chegar no mínimo 22,08, no entanto, está chegando 21 volts, está chegando menos do que o mínimo que poderia chegar. Logo, resposta, né, não atende o critério estipulado, pois a queda de tensão real ultrapassa o limite permitido de 8% no total. Ok? Esse é o exercício 6, é um exercício de análise praticamente, né, porque você já calculou tudo isso nos exercícios anteriores. A gente vai para a 7ª, que também é uma análise, onde diz: o cabo deve ser substituído e justificar. É claro, aqui é entendido, né, por nós, docentes, que a sua análise vai ser compreendida até o que você teve de elétrica até o momento, mesmo porque está no começo, né? Não se viu muita coisa, mas o que se viu é o suficiente para justificar com o que você tem conhecimento até o momento, certo? Então, a resposta é sim, uma resposta parecida com essa, a gente espera que você tenha, que sim, porque o cabo atual tem uma resistividade que permite uma queda de tensão maior do que a permitida no sistema. Ou seja,
deve-se aumentar a bitola do cabo. Então a gente tem que trocar o cabo sim por um cabo de bitola maior, ou um cabo mais grosso, popularmente falando, tá. Só vamos corrigir aqui, né, que, o cabo tem uma resistência, né, que não permite chegar à tensão que a gente quer. Resistividade é relacionado com o material do cabo. Resistência, ela já vai estar vinculado com o comprimento e a bitola, tá? Então, resistividade é do cobre que está ali dentro e resistência é do formato aí do cabo. Mas, é claro, a resistividade participa disso, mas o que deveria estar aqui no lugar de resistividade é resistência, tá? Só isso que eu estou acentuando aqui. Tudo bem? Bom, gente, basicamente essa parte de cálculos matemáticos é isso que foi visto na matéria, e é isso que é preciso para poder dar continuidade nas matérias próximas, né, com cálculos mais um pouco avançados que vocês vão ver por aí, dentro do curso, tudo bem? Espero que esse vídeo aí tenha sido de ajuda, que seja um bom apoio e obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau.